Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um vídeo do projeto Gestão de Banca. Hoje vamos falar sobre as operações que eu tenho aberto e como ficou a banca em relação à semana passada. Na semana passada eu tomei alguns stops, então no meu operacional a gente não segue operando na semana quando você toma um stop, e eu retornei somente no dia de ontem com uma operação no Bitcoin que vocês vão acompanhar na tela. Lembrando que a gente iniciou essa banca com US$ 61, não houve novos aportes na banca, e chegamos a um capital de US$ 320 antes dos stops. Vamos ver como ficou isso na prática? Então, iniciamos essa banca com um total de US$ 61, realizamos três trades positivos, que somou na banca US$ 232, ficando com um capital total de US$ 300. E depois, infelizmente, o mercado veio contra as nossas posições e tomamos uma pancada de US$ 193, devolvendo boa parte do lucro que tinha feito. Estamos ainda positivo com capital de US$ 95. Então, de US$ 61 o depósito inicial, ainda temos US$ 95. Portanto, uma valorização do capital de quase US$ 34. Saímos de 61 para 95, mesmo com 4 stops. Então, como a semana passada estava muito ruim para operar, eu esperei o mercado acalmar, podemos dizer assim, dar uma sinalização mais clara para voltar a operar. E essa operação ela foi montada somente no dia de ontem. Ela foi aberta no Bitcoin de 65.760, com um risco de US$ 71. Infelizmente, a gente está com a banca baixa novamente, tem que correr mais risco. Optei por não realizar trades em outras moedas e focar somente no Bitcoin. Então, perfeito? Entramos em 65.760, com o stop em 64.760, um risco aí de 74% da banca, o que é um risco extremamente alto, mas eu vou mostrar para vocês que era um trade relativamente seguro. Estamos aqui com a corretora que eu utilizo, aberta, para mostrar para vocês onde deu início na posição. Vou voltar para o gráfico de 1 hora para facilitar a sinalização. Observe que tivemos um spring de fundo, que foi essa queda de quase 10% direto. Essa queda muito difícil operar, até porque não dava para saber onde parava. A reversão, que é um sinal claro de rejeição, uma lateralização e a rejeição também do canal de baixa, tá? E por fim, a perda do fundo. Então, tivemos o fundozinho, tivemos a perda desse fundo anterior, a tentativa de alta e a perda desse fundo novamente. Agora indica para mim que provavelmente vai voltar a subir, já que ele estopou 2 vezes o fundo. Mas eu vou ficar mais seguro nesse trade no rompimento dos 71.200. O trade no momento ele já está com 4,93% de alta positivo, então o nosso stop vai para a entrada. Perfeito? Então o trade já sem risco, a nossa banca de US$ 95 agora está com US$ 307 caso eu fechasse a posição. Então, se eu realizasse o trade agora, a gente estaria US$ 307 positivos, com os 212 de PNL nessa operação. Para visualizar alvos, eu gosto de utilizar o gráfico de 3 dias. E no gráfico de 3 dias, temos um sinal, um indicativo claro de onde o preço ele pode estar chegando. A região dos 86.800 é uma região que o preço vai ter forte resistência caso ele volte a subir. É a região onde eu tomarei uma decisão em relação a esse trade. Por enquanto, a minha saída está no 94.000, que é basicamente o topo desse canal de baixa e a mediana do canal paralelo de alta. Perfeito? Então temos dois canais, um dentro do outro,
com o Bitcoin nesse momento trabalhando abaixo dos 2 canais, com uma forte probabilidade de retornar para dentro do canal de baixa, retornando para dentro do canal de baixa, aumenta a probabilidade dele buscar o topo do canal, que está lá nos $94.000. Contudo, eu tenho que observar o comportamento do preço na mediana do canal de baixa, que está confluindo com as médias que eu trabalho, perfeito? E esse valor é os $86.000. Levando aqui para o TradingView, temos um canal de alta de longo prazo, foi rompido. Eu estava com a expectativa de que esse movimento parasse nesse canal, próximo à região dos 70, $69.000. Ele rompeu direto, então isso indica para a gente que estamos completando essa onda 3, tá? Agora vamos ter uma onda 4 corretiva e a onda 5 de finalização dessa tendência de baixa. Vou observar como o preço vai se comportar voltando para dentro desse canal de alta, perfeito? Ele tende a ficar preso entre 75 e $64.000 se demonstrar fraqueza. Então, se o preço do Bitcoin continuar fraco, ele tende a não romper $75.000. Então, aquele trade meu já não performaria tão bem. $75.000 é o fundo anterior. Se o Bitcoin romper $75.000, novamente eu tenho que observar o preço de $86.000. Agora, por que que eu entrei nesse trade, mesmo o Bitcoin tendo caído tanto? Eu utilizo um indicador que chama eu utilizo um indicador no gráfico que foi desenvolvido por mim, que é o super trend juntamente com o trend indicador, tá? E ele utiliza o stop ATR também para sair dessas operações. Então, observe que ele sinalizou a venda na perda dos 84.000, a realização parcial nos 69.000 e a recompra agora nos 70.000. Por isso eu aguardei buscar o stop ATR, que era estopando essa compra, tá, para me realizar a entrada. Esse trade, ele tem chances de performar bem até os 75.000. A partir dos 75.000 deve ser observado, porque teremos resistência nos 75, nos 86 e o alvo final que eu não vejo passando tão fácil, que seria os 94.000. Mas é um alvo muito alto e muito difícil de ser buscado com a fraqueza que o preço tem mostrado. O S&P 500, para mim, ele está no momento decisivo, porque ele está uma clara formação de distribuição ou acumulação no topo que tem que traz a maior probabilidade de ser uma distribuição. Se for uma distribuição, o S&P 500 vai ter uma queda média aí de 10%. Se for uma acumulação, o S&P 500 vai ter uma alta média de 15, 16%. Então a gente está literalmente no meio do caminho para uma decisão. Se o S&P 500 continuar performando bem, porque eu tenho sinal de alta de compra nessa acumulação, o Bitcoin também tende a performar bem. Se romper para baixo essa acumulação, o trade do Bitcoin vai me tirar na entrada e a gente já está sem risco. Continuaremos com a banca positiva em $95. Para o final de semana, eu espero o preço do Bitcoin retornando para os 68.000, porque temos aqui uma liquidez clara em 68.300, tá? Mas seguindo a liquidez, a maior probabilidade é que a gente continue subindo para a região dos 75 ao $80.000, que é onde a gente tem a maior liquidez hoje. Já houve muita liquidação para baixo, eh, atingimos medo extremo com o mercado altamente sobrevendido, então provavelmente teremos uma lateralização com o preço subindo para capturar as liquidez para cima, para só aí gerar mais liquidez para baixo e continuar a tendência de baixa. Então, em resumo, estamos na tendência clara de baixa, com a onda 3 que terminou de se formar, poderemos ter uma correção, lateral na onda 4 e mais uma onda de queda, a onda 5. Então a queda não terminou. Por que que eu realizei essa compra? Porque tivemos um sinal de entrada, o stop já está na entrada, então está sem risco.
E a probabilidade de alta até os 75.000, ela é relativamente alta. Então, estamos sem risco para pegar uma movimentação de 75.000, observar como que o preço vai se comportar ao chegar lá. Provavelmente podemos chegar entre 80 e 86, onde esse trade vai ter muito mais dificuldade de performar e a gente vai estar finalizando ele. Então, portanto, na injeção de banca dessa semana foi realizado somente um trade no Bitcoin, está 5% positivo. Na semana passada, fechamos com 4 trades negativos, eles foram estopados simultaneamente. Se fosse estopado somente um, eu já pararia de operar naquela semana, mas infelizmente não foi dessa forma, eles foram estopados junto, o que também fez com que eu parasse de operar naquela semana, perfeito? Então eu vou estar, como a banca está menor, buscando operar menos ativos para que a banca se desenvolva. Mas a minha visão do Bitcoin é que ele ainda continua em tendência de baixa, o famoso bear market. Não tenderemos a performar muito bem a partir daqui, mas altas de 20, 30% no bear market é extremamente normal. E é essas altas que eu estou tentando surfar agora, para quando completar esse movimento, tentar entrar em venda, tá? Pois as vendas serão mais rápidas, eh, e mais rentáveis e mais seguras. Só que no momento não tem venda. A gente está muito mais perto do fundo do que perto de um topo. Muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. E quando tiver mais atualização de trade, ou esse tenha fechado, eu volto aqui.